Prezados e queridos irmãos, amigos, temos que lembrar em todos os dias, principalmente o sacrifício de Jesus. Ao ele se fazer carne e habitar entre nós. Jesus precisaria vir ao mundo? Não. Mas por amor, irmãos, por amor do nosso Deus, o nosso Criador, ele deu seu primogênito para morrer numa cruz e que nós pudéssemos hoje, com muito amor, com muita união, cumprir o que ele nos deu através dessa igreja, voltar ao reino dos céus. Mas como diz o nosso hino, Deus em tudo é perfeito. Ele não poderia trazer Jesus, um homem, aparecer do nada, grande, e pedir, e dizer, eu sou o Messias? Sim, Deus é o nosso Criador. Ele não criou Adão e Eva. Mas, como diz, Deus em tudo é perfeito. Ele é justiça e amor. Primeiramente, ele nos deu uma mãe. Quem é essa mãe? Virgem Maria Santíssima. Uma entre todas a escolhida. Não teve ninguém, nunca terá ser humano nessa face da terra. O privilégio e o galardão que a nossa mãe Virgem Maria Santíssima teve. De ser a escolhida. E infelizmente, queridos e amados irmãos, alguns que dizem amar a Jesus, esquece de sua mãe. Por quê? Por traduções errôneas das Sagradas Escrituras. Principalmente num trecho em Bodas de Canaã. Aonde em Bodas de Canaã diz que Jesus repreendeu sua mãe quando ela pediu o milagre para transformar a água em vinho. Mas Jesus nunca fez isso. Por quê? Ele mesmo nos ensinou aqui nesta igreja que ele desrespeitaria o quarto mandamento. Qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. E muitos cristãos dizem amá-lo. Mas eles querem amar a mãe deles terrenas. Mas esquecem da mãe do nosso Salvador. Por que eu estou focando na nossa mãe? Porque ela é a mãe das mães. Se nós nos lembrarmos constantemente do seu sacrifício como mãe, porque ela abdicou de tudo terreno para ser a mãe do Salvador. Principalmente naquele momento, faça-se em mim segundo a sua vontade. Ela foi, sem medir sacrifícios, e se tornou a mãe do Salvador. Poderia ela, através do livre-arbítrio, como nós sabemos que nós temos, dizer, eu não posso ser mãe, não tenho como, eu ainda não sou casada com São José. O livre-arbítrio. Não, irmãos. Era com todo o amor em seu coração.
disse: faça-se em mim segundo a sua vontade. Olha, irmãos, que amor! Que amor nossa mãe Virgem Maria Santíssima teve por nós. Por isso, irmãos, nós temos que lembrar. E voltando a bodas de Canaã, e a própria Sagradas Escrituras afirma: Jesus fez um milagre. Transformou aquela água em vinho. Então, portanto, irmãos, Jesus respeitou a sua mãe. Um pedido da sua mãe. Por isso que nós amamos de todo o coração a nossa mãe, Virgem Maria Santíssima. Porque ela nos ajudou e nos ajuda. Agora vamos falar aqui na mensagem que o irmão Aldo também nos diz. Qual o sacrifício que a Santa Vó Rosa teve para implantar a doutrina e disciplina? Quantas pessoas, nós temos os pastores que nos contam, os que estavam com ela, o que ela fazia, os ensinamentos que ela dava aos irmãos. E retransmitia todas as ordens de Jesus para o nosso bispo e para a nossa missionária. Porque eles eram da nossa direção. Sem eles também, nossa direção, do início nós não estaríamos aqui. Temos que ser gratos àquela nossa direção. E lembrarmos, queridos e amados irmãos, da mesma forma que Judas o Iscariotes traiu Jesus, estando ao lado dele, na nossa igreja não foi diferente. Quando escutamos as histórias, o sofrimento da nossa santa e querida avó Rosa, as lutas dela, nós podemos comparar o que aconteceu. A mesma situação com Jesus aconteceu com a nossa Santa Avó Rosa. E a mesma coisa se aconteceu quando o nosso santo irmão Aldo foi embora. Algumas pessoas que diziam amá-lo, diziam respeitar, no princípio, após a sua ida, quis implantar algumas modernidades na igreja. Mas como ele mesmo nos disse, minha igreja está preparada. Minha igreja irá vencer. É isso que nós temos que ter em convicção. Não podemos, estimados e queridos irmãos, termos dúvidas. Não podemos ter, queridos irmãos, nos nossos corações de pensarmos: eu não vou mais respeitar a doutrina e disciplina da igreja, porque Jesus já salva. O irmão Aldo foi embora. Não. Como eu disse no que nós cantamos, nós temos que ser ceifeiros de Deus a trabalhar, porque nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não tem mal. Então o mal não prevalece nessa igreja. Porque essa promessa a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo nos dá. Essa certeza nós temos para o fiel apostólico. Aquele que respeita não as ordens que o nosso conselho dá, porque os nossos conselhos apenas retransmitem. O nosso conselho, com muito amor e carinho, nos transmite as mensagens aqui nos nossos boletins do nosso santo irmão Aldo. Mas muitas vezes, irmãos, algumas pessoas acham que tudo pode. E ao fazer isso, queridos e amados irmãos, não julgaremos essas pessoas jamais. Nós não temos o direito de julgá-las. Mas elas não afrontam
a nossa direção, elas não afrontam o pastor, elas não afrontam ninguém aqui terreno. Essas pessoas afrontam a Deus Pai Todo-Poderoso e o Divino Espírito Santo, porque foi Ele que nos deu a doutrina e disciplina. Estou passando, sim, irmãos, por alguns pontos, para que nós possamos meditar tudo que está aqui. Falamos da mãe, falamos sim da regra, da doutrina. E nessa regra de doutrina, irmãos, nós vamos falar do nosso corpo. Vamos lá. Nós temos 2 braços e 2 pernas, que é os mais que nós utilizamos durante a nossa vida. Quando um braço nosso fica debilitado, muitas vezes algum serviço fica difícil, né? Quando nossa perna machuca, às vezes não podemos nem andar. Mas o corpo ainda está vivo. O cérebro ainda continua vivo. Assim é a igreja. Nós somos o corpo, nós somos os pés da igreja. Se um membro está debilitado, o corpo vai sentir, mas ele vai continuar sobrevivendo. É assim na igreja. Estou dando um exemplo terreno, sim. Infelizmente, quando nós abusamos desse nosso corpo, e não prestamos atenção que os médicos terrenos nos dão, chega ao ponto até de amputar um membro da igreja. Aliás, perdão, do corpo. Que eu já pensei, já fui um pouco avante, né? Um membro do nosso corpo. É assim que se dá na nossa igreja. É assim que acontece na nossa igreja, estimados e queridos irmãos. Nós somos os membros da igreja. Não importa o cargo que nós tenhamos. Cargo. Mas nós temos que também desenvolver os talentos que Deus nos dá. Cada um tem um talento. Uns de pregar, outros de ser diácono, diaconisa, zelar, coristas, músicos. E os membros trabalham. Porque através de muitos membros, estimados e queridos irmãos, muitas almas o Primar salva. Vou contar, sim, um fato que aconteceu numa congregações que eu passei. Estava um rapaz na primeira fila, sentado no primeiro banco da nossa igreja, de uma de nossas filiais. Eu fui fazer a reunião no dia. Aquele rapaz atento. No final da reunião, o obreiro disse, ele é visitante. É a 2ª vez que ele vem, pastor. Depois, se o senhor puder falar alguma coisa também a respeito, como eu disse agora há pouco, do amor da Virgem Maria a ele, nós agradecemos. No final foram 3 reuniões que eu participei na congregação. No final da reunião, eu conversei com ele. Fui falar com ele. E ele veio. Eu perguntei, primeira pergunta, como que você conheceu a nossa igreja? E ele me respondeu. O senhor está vendo aquela irmã que está sentada ali? Ela tem um comércio. E todas as vezes eu ia comer no comércio dela. Só que eu via que o procedimento dela era diferente de todas as outras mulheres com que eu convivo. Sempre respeitosa, educada, com as vestes belíssimas.
tive a curiosidade de perguntar para ela: da onde você é? E ela disse: sou da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, do Profeta Irmão Aldo, minha congregação em tal endereço. Mais nada. E aí, aquele rapaz veio nos conhecer e disse: essa igreja é diferente das demais. Vejam, irmãos, um exemplo de doutrina, de disciplina. Ela falou pouco da nossa igreja, simples, sucinta, mas atingiu um coração. Quantos de nós, irmãos, nós estamos na maior cidade, sim, em população do Brasil? Quantas pessoas precisam conhecer esta verdade ainda? Muitas. E depende de nós. Depende de estarmos cumprindo, sermos muito fiel, unidos aos nossos santos. Não podemos vir aqui apenas porque nós temos amigos ou um colega. Não. Nós temos que vir aqui todas as vezes, nas nossas reuniões, absorvermos os ensinamentos que nos é dado. Porque isso faz com que nós fortifiquemos a nossa fé. E se o senhor, irmão, a senhora, irmã, você jovem, tiver alguma dúvida, ore, peça para o irmão Aldo, ele mostra. A Santa Avó mostra. Acordemos, isso digo a todos nós, enquanto é dia. Porque quando vier a noite, e essa noite é o que me refiro, estimados irmãos, é a noite da nossa passagem desse corpo. Não teremos mais a chance de pedir perdão, de se arrepender. E nós apostólicos, irmãos, nós todos sabemos que tem o descanso. O descanso tem. Mas qual a finalidade do descanso, estimados e queridos irmãos? É levar muitas almas boas, que não terão tempo aqui na terra, e que não tiveram tempo de aprender o que nós estamos aprendendo aqui. Eles não tiveram e não terão muitos tempo de aprender o que nós temos aqui. É para eles, e são pessoas boas, justas de coração, porque é isso que nos faz esse planeta existir. Pessoas boas de coração. Então, Deus, com seu infinito amor, com sua infinita misericórdia, reservou o descanso para eles. Nós estamos tendo aprendizados aqui. Nós estamos aprendendo agora o que eles estão aprendendo lá. Para que o dia que a Igreja Apostólica cantar a última vitória, for ao encontro com eles e subirmos todos definitivamente para os céus. Portanto, irmãos, não tenhamos dúvida. Jesus disse, ainda o irmão Aldo falou, por que foi preciso enviar o outro Consolador? Aí nós vamos também meditar nesse ponto. O mundo estava perdido. Falsas doutrinas, falsas interpretações da Bíblia. Mas Jesus plantou sementes em alguns corações antes de vir a nossa Santa Avó. Mas ele precisava dizer novamente a verdade. Porque o homem se corrompeu. Esqueceu da essência de Deus. Da Igreja Apostólica Primitiva. Como aqui São Paulo. Ele, na semana passada, o irmão Aldo nos deu uma carta, né? Para Efésios. E hoje o irmão Aldo e a nossa direção nos dá uma outra carta aos hebreus da época.
aos nossos irmãos da igreja apostólica primitiva. Tendo nós, portanto, o grande sumo sacerdote, que é Jesus, que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, permanecemos firmes na nossa profissão de fé. Que nós possamos estar na nossa profissão de fé hoje, para proclamar o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Os cristãos de hoje, que se diz que estão aí, aguardam ansiosamente a segunda vinda de Jesus. Eles falam, Jesus logo está voltando, Jesus voltará. Nós olhamos, pode olhar e muitas vezes aqui propriamente próximas à redondeza, gente escrevendo, Jesus voltará. E aqui nós temos a plena certeza que Jesus Cristo já voltou. Olha, irmãos, que dádiva nós temos, que alegria em saber que Jesus Cristo já voltou. E na hora que foi preciso vir o outro Consolador, Ele nos deu. E num período, irmãos, se nós olharmos a nossa igreja e como hoje o mundo está, num período bem conturbador da raça humana, onde as mudanças começaram muito rápidas a acontecer para chegar aqui. As tecnologias principalmente. Deus sabia o que iria acontecer. Então, Jesus nos deu o Consolador. O Consolador, muitos dizem que é o Espírito Santo, como disse agora há pouco. Mas como, irmãos? Vamos falar novamente, humanamente falando. Se o Espírito Santo de Deus, como Jesus disse a alguém aqui, que Ele enviaria o Consolador, que aprenderia com Ele, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Mas o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falar por si, mas dirá o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Dele, Jesus. E vos anunciará coisas vindouras. Lembre-se, irmãos, as lutas vêm, mas nós vencemos. Alguns encalços acontecem, sim, para que nós tenhamos alguma pinta de dúvida. Mas isso não é nada. Porque nós somos o povo vencedor. Confiemos muito no que o irmão Aldo nos disse. Estamos preparados. E vamos vencer. Vamos agora orar para pedir que nosso Deus sempre esteja com cada um dos irmãos. Oremos. Amém. Cantaremos agora o hino do nosso inário, de número 116. Nossa gratidão.
Queridos e amados irmãos, chegamos ao final da nossa reunião de oração. Que possamos ser filhos bondosos, zelosos, caridosos, tendo a nossa igreja apostólica sempre como nosso primeiro amor. Lembremos, nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal. E a nossa arma é a santa doutrina. Então, portanto, irmãos, teremos lutas sempre, todos os minutos, porque o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele vem como um dragão, como um leão, para nos tragar. Mas nós venceremos sempre. Em nome, então, mais uma vez, dos nossos santos, agradeço a presença de todos os nossos irmãos do coral, nossos diáconos, diaconisas, nossos irmãos pastores, e que cada vez mais possamos servir com todo o nosso coração a nossa amada igreja apostólica. Vamos orar para encerrar a nossa reunião. Glorioso Deus, eterno Pai Santíssimo, chegamos ao final de mais uma reunião da nossa amada igreja apostólica. E como somos gratos, ó Pai, pela vida e por tudo que o Senhor e seu divino Espírito Santo nos concedem. Temos lutas, mas temos muito mais vitórias, porque sabemos, ó Pai, seu imenso amor que o Senhor tem por cada um de nós. Muitas vezes, ó Pai, estamos tristes, mas o Senhor está ali para nos guardar, nos amparar e nos confortar. Através de seu Filho amado, nosso Mestre, nosso Príncipe da vida, Príncipe da paz. Querido Mestre, muito obrigado por tudo. A nossa gratidão, a nossa alegria, a nossa reverência e o nosso louvor. Porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós, nos se faz presente sempre na Santa Comunhão, para que nós possamos ser alimentados do seu corpo e do seu sangue. Ó Mãe Virgem Maria Santíssima, querida Mãe, esteja amparando os lares, esteja também cuidando dessa humanidade tão carente de paz, de amor, de alegria. E que a Senhora também nos ajude a vencer. E que nós, amado Mestre, querida Mãe Virgem Maria, Santa Avó Rosa Santo Imodo, possamos ser a luz do mundo e sal da terra, para que cada vez mais, mesmo com todas as lutas que enfrentemos, sejamos vitoriosos. Que cada vez mais, através de nós, possamos dizer que Jesus Cristo já voltou. E o pastor que vai conduzir a porta que é Jesus, proclamado ao mundo inteiro, também já esteve entre nós. Todos os santos e anjos da corte celestial que estão presentes aqui, que cantaram, louvaram, glorificaram, meditaram, muito felizes. E que possamos, nessa noite, sair fortalecidos, vitoriosos por mais essa reunião. Muito alegre em nossos corações. Pedimos também pelos nossos irmãos que não estiveram aqui por motivos justos. Cuide deles, ampare eles. Também pedimos de todo o nosso coração por aqueles nossos irmãos que estão fracos na fé, que eles tenham força, fé, ânimo e coragem para estar aqui conosco, para que sempre unidos possamos marchar e um dia vitoriosos chegarmos à porta que é Jesus. Nesse altar também encontra-se esses pedidos dessa caixinha de oração. Muitos pediram por entes queridos, muitos pediram paz, amor e união. Olhe por esses pedidos, irmão Aldo, Santa Avó. Atenda-os na medida do possível. Queridos e amados irmãos, queridos irmãos internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, Igreja Apostólica, recebamos todos nós felizes as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso e seu Divino Espírito Santo em seu lar, em sua vida. As bênçãos preciosas de Jesus, o nosso amado Mestre, o nosso Príncipe da vida, Príncipe da paz, da querida Mãe Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, do nossa Santa Avó Rosa, o nosso Consolador prometido por Jesus, a sua segunda vinda, do nosso querido e santo Meoaldo, do nosso Supremo Pastor, o nosso Condutor, e de todos os santos da corte celestial. Vamos felizes, em paz do Senhor. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém.